We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter in heaven, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter in heaven, after Jesus shall come back to earth again. Isaac packing the wood up, as we know, which is the type of Christ, and up on this mountain he was to offer Isaac as a sacrifice. Isaac carregando a lenha, como sabemos que é um tipo de Cristo. E nessa montanha era para ele oferecer Isaac como sacrifício. And when he fulfilled everything that God told him, but stabbing his own son to death through his throat, when he pulled the knife out of his sheath and raised his hand to obey God to the word. E quando ele cumpriu tudo o que Deus lhe disse, exceto matar seu próprio filho com uma facada no pescoço, quando sacou a faca da bainha e ergueu a mão para obedecer a Deus ao pé da letra. For the Bible said that he knew that God could not make a promise unless he kept it, and he received him as one from the dead, that he was able to raise him up from the dead and give him to him again. Porque a Bíblia disse que ele sabia que Deus não poderia fazer uma promessa sem cumpri-la. E o recebeu como um dentre os mortos, pois ele era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos e dá-lo a ele novamente. And when he was ready to obey God to its fullness, he caught his hand and said, "Stay your hand, Abraham." E quando estava pronto para obedecer Deus plenamente, ele lhe segurou a mão e disse, "Detém a tua mão, Abraão." And there was a ram hooked in the wilderness around the vines with his horn on top of that mountain, where there's lions, wolves, hyenas, jackals, and the great ferocious beasts that eat sheep. E lá estava um carneiro na mata, preso pelos chifres nas trepadeiras, em cima daquela montanha onde há leões, lobos, hienas, chacais e os grandes animais ferozes que devoram ovelhas. And then he was way up on top of the mountain where there's no water. How'd that ram get there? E então ele estava bem no topo da montanha, onde não há água. Como aquele carneiro chegou lá? Abraham had picked up stones all around to build an altar. But there was the ram anyhow. It was a paradox. Abraão tinha recolhido pedras por todo lado para construir um altar. Entretanto, lá estava o carneiro, de alguma forma. Foi um paradoxo. Any man that believes God and takes him at his word, no matter what the situation is, God will perform another paradox to keep his word. E qualquer homem que creia em Deus e confie em sua palavra, sem se importar qual seja a situação, Deus realizará outro paradoxo para cumprir a sua palavra. For Abraham called the place Jehovah Jireh. The Lord has provided for himself a sacrifice. Pois Abraão chamou o lugar Jeová Jiré. O Senhor proveu para si mesmo um sacrifício. He still can cause a paradox to happen. He can do that this afternoon, if you'll just take him at his word. Ele ainda pode fazer um paradoxo acontecer. Ele pode fazer isso esta tarde, se você simplesmente confiar em sua palavra. Daniel, from a den full of hungry lions, how could it be that man on a group of hungry lions stayed in the cave with them all night without any harm? Daniel, numa cova cheia de leões famintos,
Como foi possível esse homem, em um bando de leões famintos, ficar na cova com eles a noite toda, sem dano algum? The angel of the Lord, unseen to anyone else, was standing there. It was a paradox. Something had to keep that lion from getting to them. O anjo do Senhor, invisível a qualquer outra pessoa, estava lá. Foi um paradoxo. Algo teve de impedir aquele leão de chegar a ele. When the Hebrew children went into the fiery furnace, that's against all scientific understandings in that great age. Quando os filhos hebreus entraram na fornalha de fogo, aquilo foi contra todo o entendimento científico daquela grande era. It was unscientifically for a man to be thrown into a furnace that the man taking him up there perished, and they fell into the furnace and lived in that furnace a while. And the only thing it did was loosen them from their shackles. Era contrário à ciência que um homem fosse lançado numa fornalha que os homens que os estavam levando para lá pereceram e caíram dentro da fornalha e viveram naquela fornalha por um tempo. E a única coisa que ela fez foi soltá-los de seus grilhões. That's a paradox. It's unexplainable, unreasonable, but yet it's the truth. É um paradoxo. Foi inexplicável, sem lógica, mas ainda assim é a verdade. Here's Joshua that we're speaking of. Aqui está Josué, de quem estávamos falando. How did that man, just an ordinary man, that just come through a group of creeds, that the man had formed and laws and ceremonies with nothing in them. It says anything about giving man power to stop the sun. Como esse homem, um homem comum, que passou por um monte de credos que os homens tinham criado, e leis e cerimônias, sem nada nelas que diga algo sobre dar ao homem poder para parar o sol. But here with the commission from God, I'll give you every piece of ground the soles of your foot sets upon. I'll be there. And the enemy was routed. Mas aqui, com uma comissão de Deus, eu te darei todo o pedaço de terra que pisarem as plantas do vosso pé. Eu estarei lá. E o inimigo foi dispersado. The sun was going down. If them kings had time to get themselves together again, the next day he'd surely lose man. But Joshua knew he needed sunlight. O sol estava se pondo. Se aqueles reis tivessem tempo para se reunir novamente no dia seguinte, ele com certeza perderia homens. Mas Josué sabia que precisava da luz do sol. And he looked up to the sun and said, "Stand still over Gibeon, and moon, stay there over Ajalon." E olhou para o sol e disse, detente sobre Gibeão. E lua, fica aí sobre Aijalon. And for the space of a whole day, that was all night long, the sun stood still and the moon stood there. That's a paradox. E pelo período de um dia inteiro, isto é, a noite toda, o sol se deteve e a lua parou lá. Foi um paradoxo. A man walking in the will of God could do such a thing. For he was again in Ephesus, in Ephesians, with the gospel. Sure, it was a paradox. Um homem caminhando na vontade de Deus pôde fazer tal coisa, porque ele estava estava em um Éfeso, em um Efésio com o Evangelho. Claro que foi um paradoxo. Moses with a stick in his hand to go down and deliver the children of Israel was a paradox. Moisés, com uma vara na mão para ir libertar os filhos de Israel, foi um paradoxo. When Egypt had all the armies, and their well-trained men, it was a paradox. Quando o Egito tinha todos os exércitos e seus homens bem treinados, foi um paradoxo. The virgin birth was a paradox. O nascimento virginal foi um paradoxo. How could a virgin, against all scientific understanding, a woman that knowed no man, could bring forth a child? And not only a child, but Emmanuel, who proved to be exactly what it said it would be. Como poderia uma virgem, contra todo o entendimento científico, uma mulher que não conhecia homem, poderia dar à luz um filho, e não apenas um filho, mas Emanuel,
o qual provou ser exatamente o que foi dito que seria. How could that happen? It was a paradox. Como poderia acontecer? Foi um paradoxo. Because God spoke to his prophet hundreds of years before, and the prophet obeyed the word of God. And the word was spoken. Porque Deus falou ao seu profeta centenas de anos antes, e o profeta obedeceu à palavra de Deus, e a palavra foi falada. And the word was made flesh and dwelt among us. And we believe that. Certainly was a paradox. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e cremos nisso. Certamente que foi um paradoxo. How that he could walk on water. That was a paradox. Como ele pôde caminhar sobre a água foi um paradoxo. A human being, according to the size of your feet, couldn't do that. But he did. Um ser humano conforme o tamanho dos seus pés não poderia fazê-lo, mas ele o fez. What was it? Unexplainable. But it was yet a paradox. God did it. We believe it. Que foi isto? Inexplicável. Mas ainda assim foi um paradoxo. Deus fez isso. Nós cremos. Feed 5,000 people with 2 fish and 5 biscuits. But he did it. Alimentar 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pães. Mas ele o fez. Multiplied not only fish, but cooked fish. Not only bread, but cooked bread. Multiplicou não somente peixe, mas peixe cozido. Não somente pão, mas pão cozido. How could he turn water to wine? All a paradox. Como ele pôde transformar a água em vinho? Tudo um paradoxo. He healed the sick, which is with leprosy, which they don't have anything to this day, science don't, to cure leprosy. But Jesus healed it with his word. It was a paradox. Ele curou o enfermo que estava com lepra, sendo que até hoje não se tem nada, a ciência não tem para curar lepra. Mas Jesus curou com sua palavra. Foi um paradoxo. And he's the same yesterday, today, and forever. His word still heals the sick. It's a paradox. Certainly. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua palavra ainda cura os enfermos. É um paradoxo, sem dúvida. He raised the dead after the mortal life had gone from him. Lazarus, the woman's son at Nain, and Jairus' daughter. He raised the dead with his word, because he is the word. Ele ressuscitou os mortos, depois da vida mortal sair deles. Lázaro, o filho da mulher de Naim e a filha de Jairo, ele ressuscitou os mortos com a sua palavra, porque ele é a palavra. And then another great thing in closing, to prove that he was Messiah, to prove what he was, he had to come in order and answer to the word. E então outra grande coisa, encerrando, para provar que ele era o Messias, para provar o que ele era, ele teve de vir em ordem e em resposta à palavra. And the word said, when he spoke to the prophet, the Lord your God shall raise up a prophet like me. E a palavra disse, quando ele falou ao profeta, o Senhor teu Deus levantará um profeta como eu. There had been many men raised up. And there had been for hundreds and hundreds of years that had no prophet. Houve muitos homens que se levantaram. E houve, por centenas e centenas de anos, eles não tiveram profeta. Oh, they had priests and great men. And as we read the history between the time of Malachi and Matthew, 400 years, there have been great men. But there was no prophet. Tiveram sacerdotes e grandes homens. E como lemos a história entre o tempo de Malaquias e Mateus, 400 anos. Houve grandes homens, mas não houve profeta. And then when he come on the scene to prove that he was that Ephesians made manifest, John announced it. But Jesus was that. He was the Word manifested himself. Então, quando ele entrou em cena para provar que era esse Efésios manifestado, João anunciou isso. Mas Jesus ele era a palavra manifestada, ele próprio. When Peter came to him one day with Andrew, his name was Simon. And when Jesus standing there, never seen the man in his life. Listen close. Quando Pedro veio a ele certo dia com André, seu nome era Simão.
E quando Jesus ali de pé, sem nunca ter visto esse homem na vida, ouçam bem, When he stood there and looked at the man and said, "Your name is Simon, and you are the son of Jonas." That's a paradox. Sure was. Certainly was a paradox. quando ele de pé ali olhou para o homem e disse, teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas. Foi um paradoxo? Claro que foi. Certamente que foi um paradoxo. And when Philip standing there heard this and knew that all identity that this was the Messiah, he believed it. He wasn't numb, neither was he blind. E quando Filipe, ali de pé, ouviu isto e soube que tudo isso era a identidade, que este era o Messias, ele teve certeza. Ele creu. Ele não estava insensível, nem cego. He ran around the bank for a few miles and got his friend called Nathaniel. And when he come walking up, the faith of that man that could bring another into the meeting to see. Ele correu pela margem por algumas milhas e trouxe seu amigo, chamado Natanael. E quando ele chegou caminhando, que fé desse homem, que pôde trazer outro à reunião, para ver. When he walked up before Jesus, Jesus said, "Behold, there's an Israelite, in whom there is no guile." It astonished the man. He said, "When did you ever know me?" Quando ele chegou perante Jesus, Jesus disse, eis um israelita em quem não há dolo. Isto surpreendeu o homem. Ele disse, quando afinal me conheceste? Now watch, this is unreasonable. It's unexplainable. He said, "How did you ever know me?" He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." A paradox. Agora observem, isto é sem lógica, é inexplicável. Ele disse, quando afinal me conheceste? Disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da árvore. Um paradoxo. He had need to go by Samaria. And when he went by Samaria, a city of Sychar, he was sitting out there waiting for his disciples to go in to buy food. Era-lhe necessário passar por Samaria. E quando passou por Samaria, pela cidade de Sicar, ele estava sentado lá, esperando os seus discípulos irem comprar comida. Notice, a woman came out to the well of ill fame. And he said to her, "Woman, go get me a drink, or bring me a drink." E notem, uma mulher de má fama saiu ao poço. E ele lhe disse, mulher, pega-me de beber, ou traze-me de beber. She said, "It's not customary for you to ask that. I'm a Jew, or Samaritan, you're a Jew. We have no dealings with you." E ela disse, não é costume que tu peças isso. Eu sou judia ou samaritana e tu és judeu. Nós não nos comunicamos. They said, "But if you knew who you were talking to, watch this paradox fix to happen. Don't miss it." Ele disse, mas se conheceras com quem falas, observem este paradoxo prestes a acontecer. Não percam isto. He said, How can you say this? I'm a woman of Samaria, and you're a Jew. We have no deal." Disse, como podes dizer isto? Eu sou mulher de Samaria e tu és judeu. Não nos comunicamos. He said, "But if you knew who you were talking to, or who was talking to you, you'd ask me for a drink." And he went ahead till he found where her trouble was. Ele disse, mas se conheceras com quem falas, ou quem está falando contigo, tu me pedirias de beber. E ele continuou até descobrir onde estava o seu problema. And he said, "Go get your husband and come here." And she said, "I don't have any husband." E disse, vai, busca o teu marido e vem cá. E ela disse, não tenho marido. He said, "That's the truth. You don't have a husband because you've had 5. And the one you're now living with is not your husband. Therefore, you said the truth." Ele disse, é verdade, tu não tens marido porque tiveste 5, e aquele com quem vives agora não é teu marido. Portanto, disseste a verdade. She said, "Sir, I perceive that thou art a prophet." They hadn't seen one for hundreds of years. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Eles não tinham visto um por centenas de anos. Said, "We know that the Messiah is coming, and when he comes, he'll tell us these things." He said, "I am he." Disse, sabemos que o Messias vem, e quando vier, nos anunciará estas coisas. Ele disse, eu o sou. It was a paradox vindicated. Man, to be gospel
truth. A gospel that had promised this, and here it happened and vindicated what it was. Foi um paradoxo vindicado e constatou-se ser a verdade do Evangelho, um Evangelho que tinha prometido isso, e aqui aconteceu, e vindicou o que era. Now, let me give you a great, noble paradox here just a minute. In John 14:12, Jesus said, promised, that the believers that believed on Him would do the same works. Is that right? Agora, deixe-me mostrar-lhes um grande, nobre paradoxo aqui, só num minuto. Em João 14:12, Jesus disse, prometeu que o crente que cresce nele faria as mesmas obras. Está certo? God who makes a law or a promise must keep that promise to be God. He does keep it. Deus, o qual faz uma lei ou uma promessa, tem de cumprir essa promessa para ser Deus. Ele a cumpre. To think that God, well, it's a paradox itself. For a God who makes a promise and cannot break that promise, to give that promise of the things that He did to His people to follow throughout the age until He returned again. Ao pensar que o Deus, ora, isto em si é um paradoxo, que Deus, o qual faz uma promessa e não pode quebrar essa promessa, tenha dado essa promessa das coisas que ele fez ao seu povo, para prosseguir ao longo da era até ele retornar. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. Every creature, all the world. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned, and these signs shall follow them that believe. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo o mundo. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. He's got to keep that word. And because He said it, it went from His mouth, it's got to be fulfilled. All Scripture's got to be fulfilled. Ele tem de cumprir essa palavra, e porque ele disse isso, saiu da sua boca, tem de se cumprir. Toda a Escritura tem de se cumprir. So it's a paradox alone to hear Jesus, the Son of God, make such a statement as that. The things that I do will you do also. De modo que é um paradoxo só de ouvir Jesus, o Filho de Deus, fazer uma declaração como essa. Também fareis as coisas que eu faço. Now the Bible said in Hebrews 13:8, He's the same yesterday, today, and forever. That's a paradox. Because it has to be done. Agora, a Bíblia disse em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é um paradoxo, porque tem de ser feito. Heavens and earth will pass away, but not one word that I've ever said will ever fail, He said. It has to be done. O céu e a terra passarão, mas nenhuma palavra que eu já disse jamais falhará. Ele disse, tem de ser assim. Now, friends, I believe that He is the same yesterday, today, and forever. I believe He's just as able this afternoon to cause in this building a paradox because that He promised it would happen. Agora, amigos, creio que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creio que Ele é igualmente poderoso esta tarde para causar neste edifício um paradoxo, porque Ele prometeu que aconteceria. And how much more has He promised? How much more is it leaning in the Bible to this very age that we're living, the Ephesians again of the church ages? E quantas coisas mais Ele prometeu, quantas coisas mais estão sendo direcionadas na Bíblia, exatamente a esta era em que estamos vivendo, o Efésios novamente, das eras da igreja. We've got 7 church ages. And we're promised that at the Laodicea church age, there will be another Ephesians. That's right. And we're here. Temos 7 eras da igreja e nos foi prometido que na era da igreja de Laodiceia haveria outro Efésio. Isso mesmo, estamos aqui. I believe with all my heart that Jesus Christ, who made the promise, as I said in my last message, standing over against that wall, when I was here a few weeks ago. Creio de todo o coração que foi Jesus Cristo que fez a promessa. Como disse em minha última mensagem, lá de pé, encostado naquela parede, quando estive aqui há algumas semanas. Every time you move your finger, that goes around and around the world. Never will stop. Every move you make, you'll see it at the judgment. Television proves that it's here, the 4th dimension.
Toda vez que você move o dedo, isso vai dando voltas e voltas em torno do mundo. Nunca cessará. Cada movimento que você faz, você verá no julgamento. A televisão prova que está aqui. A quarta dimensão. Because the television doesn't manufacture that picture. It only channels that wave into a tube, and you see the picture. Porque a televisão não cria a imagem, apenas canaliza aquela onda para dentro de um tubo. E você vê a imagem. Color, everything, every moving object that's happening in the world is going right around through here now, making a record. Someday, your record's going to be closed, and you're going to answer to that record. That's right. Cor, tudo mais, todo objeto em movimento que está ocorrendo no mundo está passando por aqui mesmo agora, fazendo uma gravação. Algum dia sua gravação será encerrada e você responderá conforme essa gravação. Isso mesmo. God, let me so be blended, let me be so dead to myself and anything around me, be conscious of the Word of God living among us today. Let's pray. Deus, permite-me estar em tal harmonia, permite-me estar tão morto para mim mesmo e para qualquer coisa perto de mim, mas estar consciente da palavra de Deus vivendo entre nós hoje. Vamos orar. Lord Jesus, Thou art a paradox when God was made flesh. I pray, Heavenly Father, that You will manifest Yourself this afternoon, proving to us here today. Senhor Jesus, Tu és um paradoxo. Quando Deus se fez carne, rogo, Pai Celestial, que Tu te manifestes esta tarde, provando para nós aqui hoje. Not only proving to us, there's, I suppose, 90% or more of the people said here believe that every word. Não somente provando a nós. Eu suponho que 90% ou mais das pessoas sentadas aqui creem nisso em cada palavra. But that we might see You again and let know that this word that You spoke that's still traveling around and around the world, just like a record. Let us move into that record today, Lord. Mas para que possamos ver-te de novo e nos permita saber que esta palavra que Tu falaste, que ainda está viajando sem parar em volta do mundo, como uma gravação, permite que entremos nessa gravação hoje, Senhor. Let us move in and not hear it just like it was coming secondly from a man's mouth. But let that mouth and person and people all sitting here become Your word. Permite que entremos e não apenas ouçamos como vindo secundariamente da boca de um homem, mas permite que essa boca e pessoa e povo, todos sentados aqui, nos tornemos a Tua palavra. We're ready to die, Lord, of our own ideas, just to see You keep Your promise. The things that I do shall You do also. I pray that You'll grant this in Jesus' name. Amen. Estamos prontos para morrer, Senhor, para nossas próprias ideias, só para ver-te cumprir a Tua promessa. Também fareis as coisas que eu faço. Rogo que Tu concedas isto, em nome de Jesus. Amém. Just before we call the prayer line, I was having a little bite of ice cream one day with an old doctor friend of mine. He said, I want to ask you something, Billy. I said, all right. Antes de formarmos a fila de oração, eu estava tomando um sorvetinho certo dia com um médico velho, amigo meu. Ele disse, quero lhe perguntar uma coisa, Billy. Eu disse, está bem. Said, do you believe in, that's where I got this thought, paradox. Said, do you believe in a paradox? I said, sure. Disse, você crê em... Foi daí que terei este pensamento, paradoxo. Disse, você crê em paradoxo? Eu disse, claro. He said, I know you do. He said, told me about a certain person that had been healed, that had been prayed for, that he'd sold epilepsy drugs to for years. Sometimes they'd have 7 or 8 seizures a day, strong medicines. Ele disse, eu sei que você crê. Ele disse, contou-me a respeito de certa pessoa que tinha sido curada, que tinha recebido oração, a quem ele tinha vendido remédio para epilepsia por anos, que às vezes tinha 7 ou 8 ataques por dia, medicamentos fortes. He said, they never did come back for it no more. I see them all the time, never had it no more. Ele disse, nunca mais voltou para buscar mais. Eu a vejo sempre, nunca mais teve isso. So I want to tell you something, just to let you know I believe what you're talking about.
Disse, quero lhe dizer uma coisa, só para que saiba que eu creio no que você está falando. He said, during the time of the Depression, my son here now, it's over the store, said he's waiting on the counter. A young fellow they're standing down in line for medicine. Ele disse, durante o tempo da depressão, meu filho aqui agora estava responsável pela farmácia. Disse, estava atendendo no balcão, jovem, disse que estavam esperando em fila pelo remédio. And said, a man come up here and he had his wife, said, a little woman, you could look at her and see she was just about to be delivered of any time of a child. E disse, homem veio aqui e estava com a esposa, disse, uma pequena mulher, podia-se olhar para ela e ver que estava para dar à luz a qualquer momento. And said, she just couldn't stand that line no more. Said that he brought his wife into the door, just leaning on his shoulder. E disse, ela não conseguia mais ficar naquela fila. Então ele trouxe a esposa para dentro, apoiada no ombro dele. Said, my boy went up and said, can I help you? Said, yes. Said, here's the prescription from the doctor. But said, I want to make it clear to you. Said, we haven't got the money yet. E disse, meu filho foi e disse, posso ajudá-lo? Disse, sim. Disse, aqui está a receita do médico, mas, disse, quero deixar claro, disse, ainda não temos o dinheiro. Said, we're getting it from the county, but my wife just can't stand it no longer. The doctor said she'd have the medicine right away. Disse, vamos recebê-lo do condado, mas minha esposa não consegue aguentar mais. O médico disse que ela precisa do remédio depressa. And said, if you just give her the medicine, I'll go right there and stand in the line until I get the money from the county. E disse, se puder lhe dar o remédio, irei lá agora e ficarei na fila até eu receber o dinheiro do condado. And the boy said, sir, I'm sorry. Said, it's against our rules here to give out the medicine without having the money. You know how the times was in them days. He said, I feel sorry for you, but he can't do it. E o rapaz disse, senhor, sinto muito. Disse, é contra nossas regras aqui dar remédio sem ter o dinheiro. Vocês sabem como eram as coisas naqueles dias. Ele disse, eu sinto muito por ela, mas não posso fazer isso. Said, I was sitting back here reading a paper, and I looked up and said something strangely warmed my heart. Disse, eu estava sentado aqui atrás lendo o jornal e olhei e disse, algo aqueceu estranhamente o meu coração. Then I walked up. I said, wait a minute, son, wait a minute. The man started out the door. Said, well, all right, son. Started out the door. Disse, fui lá e disse, espere um minuto, filho, espere um minuto. O homem foi sair pela porta, disse, ora, tudo bem, filho. Foi sair pela porta. I said, just a minute. So what was that? He said, what's this man explained it to him. He said, let me see the prescription. He said, just wait a minute, son. I'll get you the medicine. E disse, eu disse, só um minuto, disse, que houve. Ele disse, bem, este homem, ele lhe explicou. Ele disse, deixe-me ver a receita. Disse, espere só um minuto, filho, eu lhe darei o remédio. So I went on back and mixed up the prescription the doctor had prescribed on his paper. And so I went up there and had that money. Said, handed it to him, not know where I'd get it or not, but I just thought I would. Said, I just felt I should do it. Disse, fui para trás e preparei a receita que o médico havia passado em seu receituário. E disse, fui lá e tinha aquela quantidade. Disse, entreguei-o a ele, não sabendo se receberia ou não, mas achei que sim. Disse, senti que devia fazê-lo. And said, Billy, when I put that medicine in that woman's hand, said, it was the Lord Jesus. Said, I seen a man standing there. E disse, Billy, quando pus aquele remédio na mão daquela mulher, disse, foi o Senhor Jesus. Disse, vi um homem ali de pé. And he said, I read later on that the scripture said, insomuch as you have done it the least of these, my little ones, you have done it unto me. E disse, li depois que a Escritura disse, quanto fizestes ao menor destes, meus pequeninos, a mim o fizeste. That the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out.
If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it?